Aleluia. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que veio um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E disse ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Amém? Amém. Olha para o seu irmão abençoado que está do seu lado e pergunta para ele assim: irmão, tadinho, vai ver esse irmão aí. Esse irmão aí está muito fraco. Dá uma bendição nele, ou nela, e diga assim: irmão, diga conta. Diga: Jesus está na casa. Jesus está na casa. Essa passagem eu gosto muito dela. Vamos entender um pouquinho o contexto. A Bíblia fala aqui: Ezequiel, ele era filho de Uzi, o sacerdote. A história diz que ele também tinha uma formação sacerdotal. Porém, diga comigo, porém, ele foi chamado para ser profeta. Quando nós, eu sei que tem pais, tem mães aqui, geralmente quando nós criamos os nossos filhos, nós temos desejo no nosso coração. Vamos colocar assim: para quem é filho de médico, o pai geralmente quer que o seu filho seja médico. Às vezes é filha de professores, já nasce o desejo no coração também do pai: quando meu filho crescer, ele será um professor ou uma professora. Aqui, Ezequiel não foi o que o seu pai era, que era um sacerdote, porque ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para ser exatamente aquilo que Deus queria que ele fosse, um profeta. E trazendo assim essa palavra, essa repetição para os nossos dias. Quantas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam aquilo que a gente quer? O meu marido é médico, a minha filha vai ser médica. Esse dia eu disse assim: filha, você vai ser uma pediatra. Ela falou: você não é. Eu falei: vai. Aí nós viajamos no meio da viagem. Ela falou: eu já sei para você. Aí eu disse: o que você vai ser? Eu falei: pronto. Ela mandou de ideia, ela vai ser uma médica. Ela olhou para mim e disse: você é uma pastora. Eu olhei para ela e falei: meu Deus, eu estou falando para ela agora. Mas eu nem falava: misericórdia. Está entendendo? Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam algo, até mesmo você. Às vezes você tem no seu coração: olha, eu vou ser um empresário, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Mas existem momentos na nossa vida que o Senhor vai às vezes ter um encontro com nós. E esse encontro que Ele tem conosco, Ele diz assim: filho, você vai ser o que eu quiser que você seja. E isso para alguns é muito difícil. Por quê? Porque tem muita gente que não quer obedecer, não quer ser aquilo que foi chamado para ser. E eu acredito aqui que Ezequiel, ele não foi o que o seu pai gostaria que ele fosse, mas ele foi chamado para ser profeta. Deixa eu te falar. E quando ele foi chamado para ser profeta, não foi época fácil. Porque ser profeta, quando está tudo bem, é muito fácil, irmão. Mas eu quero ver ser profeta no meio da dor. Quero ver ser profeta no meio da luta. Quero ver você olhar para o caos, para a dificuldade e dizer assim: haverá milagre aí. Haverá o sobrenatural de Deus aí. É difícil, porque não ia crescer. Eu fugi por 9 anos. 9 anos não é 9 dias.
3 andares, nunca me esqueço, 3.000 pessoas. E eu era cantora da noite. Quando eu cheguei lá, quando eu vi aquela multidão, eu falei, nossa, é hoje. É hoje que Deus vai guardar na minha vida, no meu ministério. E Deus vai falar assim, filha, você é cantora, mas você será uma empresária. Eu falei, é hoje. Naquele tempo, eu vendia trufa, alguém conhece trufa, chocolate. Eu vendia. E aí, de repente, foi crescendo. E eu comecei a fazer distribuição. Aí era 500 trufas, aí foi para 1.000, ao ponto de eu fabricar 8.000 trufas no mês. E aquilo era enorme, era chique, o nome da minha empresa. Era Palácio das Trufas. Eu falava para Jesus, um palácio, vai ser assim, né? Eu cheguei lá, a bênção do mundo avivado, abençoado. E de repente, a cantora da noite, eu fui lá, adorei o Senhor, a glória desceu, e foi uma bênção, tá? Sentei. Quando se viu o pregador, pega a palavra. E ele falou assim, cadê a cantora da noite? Eu assim, já estava com a mão levantada. Deus manda te dizer, quando ele falou isso, eu já estava chorando sem nem ouvir. Eu falei, mas por que eu estou chorando sem nem ouvir? Como que vai dizer? E eu fiquei pensando. Aí eu com a mão levantada assim, o Senhor diz para ti hoje que tu serás profeta na terra. O Senhor diz para você hoje que a partir de hoje você vai depender dele. Pensa que eu estava com a minha mão assim, eu fui abaixando, e eu ficava assim dentro de mim. Isso aí, né? Isso aí é da carne. Ele está profetizando isso aí tudo da carne. Eu vou ser um profeta, eu não vou ser profeta, eu vou ser um empresário. Entende? E aí eu dizia assim, não vou ser isso não, Senhor, eu para você. E Deus diz assim, hoje Deus fecha as portas. E a partir de hoje você vai depender dele. Não, pensa numa linda santa. E não existe isso. Eu fiquei nada. Eu falei, não é possível. E aí eu fui abaixando a mão. Eu falei, mas isso é de Deus, né? Porque é muito fácil a gente ouvir aquilo que a gente quer. Mas ouvir aquilo que Deus quer, será se a gente está preparado para ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a tua vida? E aí, eu abaixei a mão, e aí foi acabando o culto, e eu fui voltando murchinha para casa. E aí, por dentro, eu estava angustiada, e eu falava assim, imagina, isso não é de Deus, não pode ser de Deus. Mas sabe quando você sabe, no fundo da sua alma, você sabe que o profeta estava certo? E ali começou a minha guerra, a minha luta. Eu falei, eu? Não, Senhor. Irmão, acabou. O negócio que era 8.000 trufas, baixou para 7, depois para 5, para 4, para 13. Mas de repente, em 3 meses, eu não vendia nenhuma. E eu falava assim, não é possível que eu vou passar por isso. Não, eu não aceito, não aceito. Que negócio? E tu será missionário? Você é missionário também não? Esse negócio de receber não vai tirar de Deus me livre. Eu vou ser empresário, botei isso na cabeça. Ali começou a tratar de Jesus comigo. Porque eu queria a minha vontade. Eu não queria a vontade de Deus. Quem está entendendo também? E às vezes a gente paga o preço e está preso alto. Porque a gente não quer cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente quer fazer a nossa vontade. E eu via muitos missionários, é o que eu dizia, esses missionários não passam fome. Eu não passo fome. E um dia eu lembro que Deus falou comigo assim, passa quem sai sem a minha direção. Porque aquele que sai na minha direção, eu preparo o melhor dessa terra. Ô, glória! E aí, irmão, começou aquela guerra minha. E para todo mundo achava que eu era empresário nas trufas. E a brincando, nossa, a vida foi muito deliciosa. Acabou, não vejo mais nada. Só que eu fiquei conformada. Eu falei assim, não. Se eu não ver tudo, eu vou pegar outra coisa. E é engraçado quando o vaso é escolhido. Porque aonde você vai, antes de você chegar, Jesus já chega primeiro. E eu me lembro que eu mudei de Americana lá para a cidade de
Lençóis Paulista. E ali eu falei, bom, aqui eu vou começar tudo de novo, vai ser uma bênção. Irmão, comecei e perdi tudo. Ao ponto de ter na minha casa só água macarrão. E aí, e é interessante porque eu era uma filha de Deus, obediente no sentido de que ter um padrão religioso. Qual que era esse? Eu orava e jejuava. O tempo todo eu orava e jejuava. Mas eu não tinha condição e eu não obedecia. Eu acho que eu passei só fome, porque receber o jejum mesmo, se eu não recebeu nunca. Porque eu queria ser a tal empresária. E eu falei para Jesus assim um dia, eu falei, não, Jesus, eu não aguento mais a vida. E aí Jesus fala assim, fale sim para o meu propósito na sua vida. Eu falei, não, eu não vou falar. Como que eu vou falar assim para o meu propósito? E aí, irmão, começou meu sofrimento. Quando eu olho aqui para Ezequiel, eu vejo que ele foi chamado para ser profeta durante todo o exílio babilônico. Ele foi chamado num tempo difícil, com choro, com lágrima. E o interessante é que esse tempo foi um tempo que Deus pega a mão dele e leva ele. Ele não foi caminhando nas suas próprias pernas, não. Deus pegou a mão dele e levou ele. Para quê? Para cumprir o propósito. Deixa eu te falar algo nessa tarde. Deus vai pegar em mão de crente aqui nessa tarde. Glória a Deus. Para que você cumpra o propósito. Não é fácil cumprir o propósito. Não é fácil. Mas eu posso te dizer uma coisa: quando a gente anda em obediência, irmão, é glorioso cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Aleluia! E aí Deus, ele caminha com ele para o propósito. E Deus fala assim que coloca ele no vale de Poço Seco. Olha que interessante. Deus coloca ele no vale. Interessante que quando Deus coloca ele no vale, ele começa a dar voltas, andar e ver tudo aquilo. E ele vê aquilo. E quando eu paro para pensar nessa imagem, eu começo a ver assim, meu Deus, eu acho que eu estava ali falando assim, e agora? Como que é isso? Como que resolve um negócio desse? Como resolve uma situação dessa? Como resolve um problema desse? Assim é muitas das vezes na nossa vida, quando a gente está no meio da luta, quando a gente está no meio da aflição, quando a gente está no meio do deserto, a gente, em vez de olhar para aquele que tem o poder de resolver a nossa causa, a gente não olha, a gente olha para o problema. Pode perceber, a gente olha para a luta, para a dificuldade, a gente olha para o vale de osso seco que está na nossa frente. A gente olha e fala, e agora? Aí a gente se esquece da promessa. Aí a gente tira o foco da promessa para ficar com o foco do problema. Quem vai entender, diga bem. Tira o foco da promessa para ficar de foco do problema. Como que eu vou resolver isso? De que jeito eu vou resolver isso? A Bíblia fala que Jesus pega e leva Ezequiel para o propósito. Só que ali ele começa a olhar, eu acredito que ele estava assim, como é que eu vou resolver? Eu não tenho como resolver isso. Aí vem a pergunta, Jesus diz assim, Ezequiel, podem esses ossos reviver? Ah, não. Aí então o segredo, ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, só tu sabes. Sabe o que significa isso? Dependência. Ele dependia. Ele estava na dependência de Jesus. Quem está entendendo? Diga bem, Deus está dizendo para alguém aqui, quanto tempo você não fica na minha dependência? Você faz tudo do seu jeito, da forma que você quer. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa tarde, olhe para mim, dependa de mim. Porque naquela situação, Ezequiel não sabia o que fazer. Quando Jesus pergunta, ele diz, Senhor, tu sabe, ele estava dizendo assim, Senhor, não depende de mim. Não depende das minhas forças. Não é pela força do meu braço. Senhor, a dependência, Senhor, é sua. Eu venho, Senhor. Eu quiser, Senhor, eu dependo de ti. Nessa noite, Jesus quer que você se posicione.
posicione e diga para ele: Senhor, o vale de ossos secos está na minha frente. Senhor, eu tenho olhado para a luta, eu tenho olhado para o problema, eu tenho olhado para a dificuldade, eu tenho olhado para tudo, menos para o Senhor. Mas hoje, Senhor, eu tiro meu foco do problema, eu tiro meu foco da luta e eu vou olhar para o Senhor. Senhor, eu dependo do Senhor. E depender não é fácil. Depender de Jesus não é fácil. Porque a gente não está vendo nada. Todo mundo está olhando para você e está dizendo: quero só ver o que vai acontecer agora. Mas aquele que tem a promessa, ele sabe que o Senhor falou e que o Senhor vai cumprir na sua vida, vai cumprir na tua história. E eu acredito que Senhor, tu sabe. Eu sei, então tá bom, Ezequiel. Então abre a tua boca e começa a profetizar. Porque, Ezequiel, você vai profetizar e o milagre vai acontecer. Quem vai entender? Deus está dizendo para mim e para você: abre a tua boca e começa a profetizar, porque você vai profetizar e o milagre vai acontecer. Não vai vir de A, não vai vir de B, não vai vir do profeta tal, vai vir de você, na tua boca. Você vai abrir a tua boca nesse vale e você vai dizer: vale, sai da minha frente, porque maior é o Senhor na minha vida e na minha história. Maior é o Senhor no teu casamento. Maior é o Senhor, aleluia, no teu trabalho, na tua empresa. Maior é o Senhor na tua vida. Maior é o Senhor. E quando, irmãos, a gente olha e vê que quem não foi o Senhor para o propósito, ele estava submetendo. Dizer que eu falo assim: eu me submeto, Senhor, à tua vontade. E muitas das vezes a gente não quer se submeter à vontade de Deus. E foi o meu caso. Quando eu fui parar lá naquela cidade de Missões, eu comecei tudo de novo, perdi tudo. Ao ponto de eu não ter o que comer na minha casa. E um dia, Jesus disse assim: no dia que você se humilhar, no dia que você descer, no dia que você disser para mim, eis-me aqui, eu vou mudar a tua história. Só, irmão, e a gente ficou ali, sofrendo, pagando preço por desobediência. E não foi 1 ano, 2, foram 9 anos. Tudo que você imaginar, eu fiz. Eu só não roubei, nem matei, nem prostituí. Mas o restante, irmão, de trabalho, eu fui ser faxineira, depois eu fui ser babá, depois eu fui ser empregada doméstica, depois eu vim para aqui, voltei para Americana, comecei a limpar os prédios, vou faxineira, tudo da manhã, nunca me esqueço. Terminou! Eu falei: não, agora eu acho que Deus vai fazer alguma coisa por mim. Sabe o que eu vou fazer? Vender produto de matar barata e bicho nas ruas. Esse bairro de São Francisco eu conheço todo. Outro dia alguém olhou para mim e falou assim: eu contando a testemunha, ele disse assim: eu lembro de você, que era eu, né? Mas ele não era assim para ele, não, que eu era feinha de dó. Agora Jesus foi bom comigo, foi melhorando. Mas, aí as pessoas falam assim: era você que vendia aquele remédio? Eu vendia produto para matar bicho nas portas das casas, falei: essa quanto? R$1,50, eu nunca me esqueço. Um dia, todos os vendedores saíram e era chique a empresa. A empresa chamava Eretex e era vendedora daquilo. E um dia eu vendendo, o pessoal pedia para fazer a demonstração do produto, para ver se o produto era bom. E eles colocavam nas formigas da casa e morria na hora. Na hora que eu ia colocar, eu colocava, a formiga olhava para mim e falava: mas hoje não, viu? Não é hoje que eu vou morrer, não. Se eu fosse você, eu aceitava o propósito de Deus que vai doer menos. E aí a formiga tomava um banho de veneno, saía rindo da minha cara e morria. Aí a pessoa olhava para mim e falava: ai, que pena. Se morresse, eu ia ficar com umas 2 caixas. Cada caixa tinha 30. Imagina que eu ia ser a comissão. E aí eu ia embora frustrada. Um dia, fui parar na casa de uma pastora para passar roupa, para ganhar quanto? R$15. Aí eu falei: eu vou, porque roupa de pastor é fácil.
Quando eu chego na casa do tal do pastor e pastora, eles me apresentaram no artigo de passar roupa. Aquilo que a gente gosta de fazer, eu falo, irmão, eu odeio passar roupa. Se tiver alguém que gosta, Deus abençoe. Mas não gosto, eu não gostei de passar aquele inferno da boca. E aí, eu não tinha escolha. Ou eu ia para ganhar os 15 reais e não ganhava nada. Só que ali eu não sabia que foi o tratar de Deus comigo. Quando eu entrei naquele quartinho que me apresentou, que eu olhei aquela montanha e falei, tá, deixa. Irmão, os filhos da pastora trabalhavam mecânica. As calças jeans eram assim, ó. As camisas, sabe aquelas camisas que não passa nem se você colocar um litro de comfort, a gente passa. E ela falava assim, essas camisas do pastor tem que estar impecável. Ela usa esse produto, eu usava o produto inteiro, mas funcionava. E um dia eu estava lá, eu falei, eu não vou comer nada. E eu só comia macarrão de manhã, de tarde, de noite, não tinha nada. Aí, chegou um dia que eu recebi meus 15 reais, que era no final de semana. A pastora disse assim, hoje eu não tenho os 15 reais, mas eu vou no mercado. Escreve aí o que você precisa e eu vou comprar para você. Naquele tempo, vendia-se arroz por grama, 100 gramas, 200 gramas, sabe aquela verdinha? Vendia um tomate, até hoje vende, né? Tomate, você vai lá, pesa. E eu lembro que eu coloquei uma cenoura, uma salsicha, uma calabresa, 100 gramas de arroz. Era isso que eu comprava. E eu me lembro que eu estava cansada de comer macarrão. E eu me lembro que eu cheguei lá para passar roupa. Aquele dia eu estava jejuando. Deu 1h da tarde. Eu olhei para a pastora falou assim, nunca me convidou para almoçar. Aquele dia ela convidou. Ela disse assim, olha, eu fiz estrogonofe, que era carne. Eu falei, meu Deus, justo hoje que eu estou no jejum. Mal sabia eu que nem subi no jejum. Aí eu falei para ela assim, hoje não, pastora, porque eu estou de propósito. E eu falei para ela, eu vou lá em casa e já eu volto para terminar de passar roupa. Fui, cheguei em casa. Irmão, eu morava no kitnet em cima de uma padaria. À tarde, tanto de madrugada como à tarde, eles colocavam para passar e subia o cheiro. Imagine, e aquele cheiro subia, eu ficava imaginando aquele pão para não ter um café. Só que não tinha condições. Só que naquele tempo, eles iam fatiando a mussarela, presunto, sobrava as tampas. Aquelas tampas, eles descartavam. E eu me lembro que eu vi ela jogando no lixo. Eu falei, o quê? Eu vou lá ficar amiga delas, eu vou falar para elas me dar as tampas que eu vou usar para fazer torta. Fiquei amiga das moças, hoje são duas pastoras. Fiquei amiga delas e elas começaram a me dar aquelas tampas que eu picava, colocava no meio do macarrão, colocava no meio do arroz, tudo bem. E ali, eu lembro que eu abri a porta daquele kitnet e eu me joguei no chão. Irmão, ali Deus me moeu as rasquinhas, né? E eu comecei a chorar e falava assim, Jesus, eu quero te falar uma coisa. Eu não aguento mais. Sabe aquele dia que você rasga a tua alma no teu coração? Sabe aquele dia que você rasga a tua alma na presença do Mestre? E eu disse, Jesus, eu não aguento mais. É muito sofrimento, eu não aguento mais comer macarrão. Eu não aguento mais, Senhor, comer salsicha. Eu não aguento mais, Senhor. Aí Jesus falou comigo, diga eis-me aqui que eu vou mudar de história. E eu falava assim, Senhor, muito bom. Eu não sei o que vai ser da minha vida a partir de hoje. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou comer, eu não sei o que eu vou vestir. Mas, Senhor, a partir de hoje eu quero dizer ao Senhor, me perdoa. Senhor, eis-me aqui. Faça a tua vontade, o teu querer na minha vida, na minha história. Deus, muda a minha história. E ali eu levantei, tirei as lágrimas, voltei para terminar de passar a noite. Ali naquele dia, depois de 9 anos, dizendo não para Jesus. Naquele dia eu falei para Jesus, eis-me aqui, Senhor. A partir de hoje, não sei o que eu vou comer, eu vou vestir, que nada. Mas a partir de hoje, eis-me aqui. Faça a tua vontade e o teu querer na minha vida. Meu irmão, parece que a enfermeira assim,
saiu assim, ó, de cima da minha cabeça. E eu senti o céu se abrindo. Aí, de repente, alguém dizia assim, ligava para mim e dizia, missionário, tinha acabou dessa palavra. Vem ministrar na igreja. E eu ia. E aí eu comecei a ver Jesus trabalhando, Jesus fazendo, Jesus abrindo porta, Jesus mandando alimento para dentro da minha casa. Quem está entendendo? Por conta da obediência. A obediência traz honra. A obediência traz o sobrenatural. A obediência muda a rota da tua vida, irmão. Então, nessa tarde, Jesus está dizendo para mim, para você: é mais fácil obedecer. É mais fácil dizer, Senhor, eis-me aqui. É verdade. Porque foi o que eu fiz. Senhor, eis-me aqui, faço o teu querer e a tua vontade. Aí, irmão, quem vivia no vale de Alceu era eu mesmo. Quem estava seca era eu mesma. Mas a partir do momento que eu olhei para Jesus e disse, Jesus, a partir de hoje, eu dependo do Senhor. Eu não dependo de A, de B, de C, de nada. Eu dependo do Senhor. Sabe o que quer dizer? Ou então, como você vai me obedecer, eu vou mudar a tua história. Como você vai me obedecer, eu vou mudar o percurso da tua história. Como você vai me obedecer, eu vou preparar para você um casamento, vou preparar para você uma família, vou exaltar a tua vida, mas tu serás minha e sempre cumprirá o meu propósito. Conclusão, irmãos. Fazem 27 anos que eu prego a palavra. Glória a Deus, aleluia. Eu não ajudei esse Brasil afora, ando de um lado no outro, fazendo a obra. Nunca me faltou vestir, nunca me faltou calçar, nunca me faltou alimento, nunca me faltou nada. Sabe por quê? Porque a minha dependência, eu tirei o foco do homem, tirei o foco das situações, dos problemas, das lutas e foquei naquele que tem poder de resolver a minha história. Deixa eu falar algo. Às vezes, no dia a dia, a gente fica tão atarefado de tantas coisas, nós nos esquecemos do devocional, nos esquecemos de falar com Deus, nós nos esquecemos de contar o nosso problema para Jesus. E nessa tarde, Jesus está falando com alguém que chega de sofrer, chega de procrastinar. Amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu vou deixar Deus usar. Chega, Deus está dizendo para você, o dia hoje é agora. Se decida hoje, se decida agora. Aleluia. Porque, irmão, você não vai sozinho para uma guerra. O general dos generais, ele pega na tua mão, ele pega você e ele te leva para o propósito. Só que ele não te deixa sozinho no meio do propósito. Aí fica o segredo. Jesus me levou para o propósito, só que Jesus ficou comigo. E todos os propósitos que o Senhor fez na minha história, Jesus estava comigo. Eu venci as lutas, eu venci as perseguições, eu venci, irmão, todas as coisas. Sabe por quê? Porque Jesus estava comigo. Jesus está com você nessa tarde. E Jesus está dizendo assim, por que esse medo? Por que esse medo, se eu já dei aonde vai? Por que esse medo, se eu já disse para você que tu vai atravessar e tu vai? Aleluia! Aí a gente se apega no quê? Nos bens, aquilo que a gente tem. Senhor, se eu for, vai faltar. Senhor, se eu for, não vai dar. Se eu for, Senhor Jesus, não vai. Aí Jesus está dizendo, eu que sou teu provedor, eu que vou fazer, eu que vou abrir a porta, eu que vou preparar tudo. E eu só estou dizendo para você, se posicione e deixa eu te levar para a Glória a Deus. Fala para esse irmão. Chega, né? Chega, né? Nessa tarde, o Senhor vai te levar para o propósito. Deixa eu te falar. Eu já vou me levar nessa terra no meio do deserto. Mas não foi o homem que me preparou, foi Jesus. Deus já fez uma minha vida. Podia fazer essa terra. Que foi virar a vida novamente, foi me curar. Quando os médicos disseram, vai morrer em casa, eu falou, vai não. Essa daí eu tenho propósito, eu vou levar ela para o propósito. O problema é que Deus leva a gente para o propósito, quando a gente chega lá, a gente quer sair. Olha a machina da raça. Deus manda a gente para o propósito. Quando a gente começa a vir as lutas, a gente fala o quê? É melhor fugir.
Deixa eu te falar. É melhor você ficar. Sabe por quê? Porque o Senhor ele vai se revelar para você no meio desse propósito e você vai entender o porquê que você está passando tanta coisa. Eu não entendia, mas quando eu comecei a viver o propósito de Deus, eu falei, Jesus, agora eu estou entendendo. E eu posso dizer, foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Dizer para o Senhor, eis-me aqui, faça o teu querer e a tua vontade na minha vida. Deixa eu te falar. Você está preparado para dizer para o Senhor nessa tarde, eis-me aqui? Porque Ezequiel, ele olhou para Jesus e disse, Senhor, tu sabes. Aí Jesus disse assim, é verdade, Ezequiel, é eu que sei mesmo. Então, a partir de agora, Ezequiel, profetizo sobre esses ossos. E Ezequiel abre a sua boca e começa a profetizar. E a Bíblia fala que foi osso juntando com osso. Ei, tem noção que é isso? No meio da situação, muitos falam que assim não tem jeito. Aí Jesus nessa tarde diz para você, quem foi que disse que não tem jeito? Eu vou falar por você. Eu vou agir por você. Aleluia. Você vai só profetizar. E às vezes só o profetizar, às vezes a gente acha que é fácil, mas não é. Porque profetizar quando está tudo bem é fácil. E profetizar no meio do vale? Quando todo mundo está olhando para você e diz assim, desiste. Para! Esse negócio não vai dar certo. Esse negócio de... Não, pode desistir. Aí que Deus quer provar a tua fé. Aí Deus olha para você e vai dizer assim, e agora? O que você vai fazer? Você vai desistir ou você vai se posicionar como bom soldado que eu te chamei? Você vai desistir ou você vai se posicionar e dizer assim, olha, o Senhor que está na minha causa. Mas ninguém está acreditando. Eu quero lá saber se alguém vai acreditar ou não. Quem tem que acreditar sou eu. Quem tem que acreditar é você. Quem tem que acreditar no céu é você. E Deus vai dizer nessa tarde, o que você vai fazer? Deus vai dizer, profetiza no meio da tua família. Profetiza na tua empresa. Profetiza em local, Simão. Sabe por quê? Porque o Senhor vai revelar a glória dele para você. Vai revelar a glória dele no meio da tua casa, no meio da tua família. E você vai pegar o microfone e vai dizer assim, como é bom depender de Deus. Como é bom depender de Deus. Como é bom depender do Espírito Santo. Porque o Jesus fez comigo. Glória a Deus, aleluia. Se posso compreender essa parte? Aleluia. Eu quero orar por você. Deixa eu te falar. Em 27 anos de estrada. E quando eu falo em estrada, as pessoas olham e falam, mas eu só vejo você quando já vindo para lá e para cá. Hoje. Porque eu já peguei 2 ônibus de 24 horas para chegar no destino, 2 barcos para atravessar um mar. Já peguei, você já ouviu falar em voadeira? Que tem no Rio Amazonas? Voadeira, eu vi um barquinho desse tamanho assim, ó. Ele é tão estreito, que não tem outro jeito de você chegar lá, a não ser indo de voadeira. E um dia eu estou chegando naquele ônibus, depois de 24 horas dentro do ônibus, está lá com a voadeira esperando para mim. Passar para o outro lado, eu falei, Jesus, como é que eu vou entrar nesse negócio? Primeiro que eu não sei nadar. Segundo, se esse negócio virar, eu vou morrer afogado. E Jesus falou, vai não, porque quem está te levando por propósito sou eu. Glória a Deus, aleluia. Não vai, porque quem está te levando por propósito sou eu. E aí, irmão, a gente atravessa para pregar a palavra de Deus lá do outro lado. Pensa que é fácil? Não é. Já peguei 50 graus. 50 graus. Já peguei um calor. Que, irmão, ar-condicionado é como se fosse um ventilador. Não faz defeito. Mas o nome do Senhor foi glorificado. Alma se revela aos pés do Senhor. E muitas vezes a gente fica preocupado em estar dentro de uma igreja de 4 paredes e a gente se arruma um carro, por isso, com aquilo, e as almas estão lá no meio morrendo. Aí Deus está dizendo para alguém aqui, ei, já passou da hora de você se posicionar ali. Já passou da hora de você se levantar
para alguém aqui nessa tarde. É hoje o dia de você profetizar sobre esse vale que você está. Pastora, mas não é você que vai falar? Não. Não é você que vai dizer? Não. É você. É a sua boca. Você vai chegar na tua casa e vai dizer: vale de ossos secos. A partir de hoje, o meu foco não é mais vocês. Ou você sai do meu caminho, ou eu vou passar por cima, porque Jesus já me deu a ordem. E a ordem do Senhor é essa: profetiza. Profetiza que o milagre vai acontecer. Ah, pastor, eu nunca tive essa experiência. Pois você vai ter. Você vai chegar lá no seu negócio, coloca as suas mãos. Jesus, eu profetizo que haverá milagre nessa situação. Chega perto, meu amigo, segura na mão dele e diz: Jesus, eu profetizo que o meu casamento será uma bênção, que os meus filhos serão uma bênção. Deus, eu profetizo que o céu vai se abrir na minha casa, a porta está fechada. Diga: Jesus, eu profetizo nesse vale, a porta vai se abrir. Senhor, eu profetizo nesse vale da enfermidade. Senhor Jesus, que eu vou ser curada. Que a minha casa será curada, sarada. É a tua boca que você vai usar, a tua boca. Nessa tarde, eu quero orar por você que precisa de um agir rápido de Deus. Sabe aquele agir que é só Deus que pode fazer? Porque tem situação que é só Deus que pode fazer. Tem coisa na nossa história que é só Jesus que pode fazer. Não é? Tem coisa que se Jesus não fizer, ninguém vai fazer. Mas o que você tem que ter a certeza que Jesus vai fazer. Aleluia. Que eu quero orar por você nessa tarde. Eu quero que você pode orar. Quero que você saia do seu lugar para orar. Quero que você saia do seu lugar rapidamente. Nós vamos orar aqui na frente. E você vai chegar na tua casa e você vai profetizar. Você vai chegar na tua casa e você vai dizer: problema, você não é mais problema mesmo. Deus está esperando uma posição sua e você sabe. Está do jeito que está, porque você fechou sua boca. Está do jeito que está, tudo enrolado, porque você fechou sua boca. Mas mesmo assim, Jesus está dizendo para você: profetiza. A autoridade que Jesus te deu, que você não usa. E Deus está tirando você de um era como se fosse aquelas linhas, novelo, né? Novelo de linha, que as irmãs fazem na tapete. Eu vejo Jesus desenvolvendo algo na tua história. Deus dizendo para você, nesta tarde, que Ele está te dando a oportunidade de você chegar e profetizar. E você sabe o que Deus está falando. Deus está dizendo que hoje Ele desenrola a tua vida, Ele está toda enrolada. Para a glória do nome dEle. O nome dEle vai ser glorificado na sua vida. E nesta tarde, Jesus está falando para mim e para você: qual é o vale que tu está passando e que você tem até medo de abrir a boca? Qual é o vale? Eu tenho medo de profetizar, eu tenho medo de falar, eu tenho medo. E Jesus está falando: hoje esse medo vai embora. No nome do Senhor vai ser glória a Deus. Aleluia. Coloque no seu coração. Aleluia. Nós vamos orar. Depois que a gente orar, a irmã vai soltar o louvor. Aleluia. Pode colocar, pode colocar. Aleluia. A irmã vai louvar enquanto nós vamos orar. E tem mais gente que precisa estar aqui no altar. Pode vir para frente. No outro não, vem para frente. Tem mais gente que precisa estar aqui no altar. Sabe por quê? Porque Deus quer te dar vitória. Aleluia.